Boa noite a todos. Audiência pública 27/3/2025. Em nome do povo trajanense, damos início à audiência pública e agradeço a presença de todos. Vamos de pé, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A audiência pública tem cunho informativo e consultivo, sendo uma oportunidade para que os cidadãos possam compreender os motivos da demolição e conhecer os futuros projetos que levaram à decisão de remoção do imóvel. Essa audiência originou-se através de requerimento protocolado pela vereadora Isis Pechara e assinado por todos os vereadores desta casa. Na ocasião, o secretário de Obras, acompanhado do procurador-geral do município, a quem dou as boas-vindas, prestará os devidos esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre o tema. Quero convidar o secretário Ronaldo e o procurador Dr. Renan para comporem a mesa. Passarei agora a explicação de como se dará a presente audiência pública. A apresentação pelo secretário de Obras, com apoio do Procurador-Geral do município, abordando os motivos da demolição e, caso possua, apresente projetos futuros, tendo no máximo 10 minutos. Questionamento dos cidadãos inscritos terão direito a uma pergunta durante 1 minuto, sem direito à réplica, totalizando no máximo 20 perguntas, que serão feitas da plateia. Mas agora tem algumas pessoas que pediram para ler e o primeiro secretário vai fazer a leitura. Quem descumprir as regras do presente edital será advertido e caso continue descumprindo as regras, será convidado a se retirar. Respostas aos questionamentos do secretário de Obras, que terá no prazo de 5 minutos, sem direito à réplica. Questionamentos e manifestações de vereadores pelo prazo de 5 minutos, sem direito à réplica. Quero convidar o secretário de Obras, o Ronaldo, para fazer o uso da palavra por 10 minutos, advertindo que os presentes não poderão interromper o secretário. Boa noite a todos. Acredito que todos aqui me conhecem, têm acompanhado o nosso trabalho. Quero nesse momento agradecer a cada um da minha equipe que aqui se encontra, dizer que aqui eu estou falando em nome do prefeito, sou representante do prefeito e a Secretaria de Obras é composta por cada um dos funcionários, os que aqui estão e os que também não estão. Desde o Gari até a nossa engenheira, que é o cargo de maior, não sei se de maior relevância, todos têm sua importância na nossa secretaria, são tratados, têm com respeito, têm voz, e a gente conversa no dia a dia, sempre traçando estratégias para melhorar o nosso município. Trabalhamos, às vezes chegamos 6 da manhã, às vezes saímos 8 da noite, sol, com chuva, às vezes até a madrugada a gente está aí fazendo socorro dos munícipes que necessitam, para trazer o melhor para o nosso município. Não posso deixar de dizer que o meu incômodo está aqui, porque não é uma situação normal. Como cidadão, acho que o tema é relevante, mas é infinitamente menos relevante do que outros assuntos que
já ocorreram no nosso município, que ocorrem no nosso município, que deveriam ser debatidos com mais seriedade, não são. Com relação ao Coreto, a demolição do Coreto, a gente tem alguns problemas. Quando nós assumimos a secretaria, a gente encontrou alguns problemas relacionados ao Coreto, todos eles de questões técnicas que foram apresentados, foram debatidos e se chegou à melhor conclusão. Foi levado ao jurídico, perguntando da legalidade de remoção do Coreto, porque pelos problemas que apresentavam. O primeiro problema apresentado já foi até debatido, foi dito na rede social, que era uma questão do trânsito, porque quem é de Trajano, passa por Trajano, usa as nossas vias, sabe a dificuldade que nós temos de, quando você tem um evento, por exemplo, carnaval, que tem que fechar a rua, aquele transtorno todo. Hoje nós temos uma escola infantil que está funcionando na Casa das Irmãs, e quando você fecha uma via para fazer um evento, você causa transtorno, carretas passando, aquela rua não suporta isso. E a prova de que foi bem sucedido esse movimento foi a realização do carnaval, que utilizamos o Coreto, demolimos parte dele, uma parte foi usada como palco, como todos puderam presenciar. Ele foi usado como palco, não precisou fechar a rua, o trânsito fluiu, sem maiores transtornos. Esse era um ponto. O segundo ponto relevante que nos levou a pensar em fazer a remoção do Coreto era a questão de segurança. Todo mundo sabe que no último período, um período mais recente, a praça estava sendo ocupada por pessoas que usavam o Coreto para usar drogas, para se esconder da polícia. Por ser uma construção de circunferência, quando eles avistavam o carro da polícia, eles se escondiam, era difícil de verificar. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de verificar a quantidade de pino de cocaína que ficava jogada ali, naquela região, que eles ficavam usando ali para uso de drogas. E um perigo próximo às escolas, que todo mundo sabe que não precisa identificar longa nesse assunto. A outra questão é a questão sanitária. Todo mundo sabe que aquele Coreto o projeto dele não foi muito bem elaborado, porque o esgoto, não tínhamos como escoar aquele esgoto, e possivelmente ele estava interligado a outra rede de esgoto, não sei porquê, que ele dá um retorno e ficava um mau cheiro terrível na praça. Ninguém conseguia utilizar ali aquela região próxima. Enfim, período de chuva, alagamentos, a água voltava, inundava. Foi tentado utilizar ali o Coreto como uma secretaria. Eu me lembro bem, em período distante, que tentaram utilizar ali a base do Coreto embaixo, o porão, mas a primeira chuva que deu, inundou, danificou os equipamentos, tiveram que sair a secretaria dali com urgência, porque não pôde ser aproveitado. Outra questão, no meu ponto de vista grave, que tínhamos ali era a questão de acessibilidade. Uma escada não comportava ninguém, trazia risco às pessoas de ficar subindo lá. Aquela grade, quando a gente foi fazer a demolição, percebemos que ela estava muito corroída. Estava trazendo, foi percebido depois, mas estava trazendo muito risco às pessoas que ficavam ali, que era pouco utilizado, na verdade. Mas quem utilizava, que se debruçasse naquela grade, estava correndo risco de cair lá de cima, sofrer uma queda. Enfim, outra questão, aqueles porões dos banheiros. Acredito que aqui tem alguém que já tenha presenciado isso, em período de festa, pessoas caíram naquele buraco, pessoas se machucaram naquele buraco. Isso tem relatos, eu já presenciei, ouvi relatos, época de festa, aquilo era um perigo, um risco para todo mundo. Inclusive no período de carnaval, a nossa secretaria se preocupou com isso, pusemos um tatu de tábua ali, provisório, preocupado com isso, de ninguém sofrer se machucar, e assim foi feito. A nossa preocupação na demolição do Coreto, por ser uma prerrogativa do Executivo, foi de ver a legalidade. Verificamos a legalidade, não tinha nenhum empecilho. A gente se preocupou em emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, que foi emitida anteriormente à
a demolição do coreto. Ela está, não sei se foi distribuída, mas ela existe. O coreto foi demolido sem maiores problemas, muita dificuldade para demolir, tivemos dificuldades, achamos que seria mais uma coisa mais breve, mas infelizmente não foi. Mas conseguimos concluir a remoção e agora a próxima etapa é fazer o revestimento daquele local e será iniciado em breve. O revestimento será feito com pedra portuguesa para ampliarmos aquele espaço, conseguimos ganhar aquele espaço para melhor usufruto da nossa praça. Vai ser feito da melhor forma possível, com dificuldades. Estamos com dificuldades estruturais extremas, de pessoal, de maquinário. A Secretaria tem lutado com muita dificuldade, mas os meus funcionários, partes que estão aqui, nunca se recusaram a trabalhar. Agradeço a cada um e espero não estar esquecido de nada. Acho que é isso. Agora quero convidar o comerciante local que quer fazer o uso da tribuna. A Rose vai representar o comércio, Rose que é a dona da Ried. Pode falar da tribuna. Boa noite, autoridades presentes, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar a Isis pela iniciativa, porque eu, como educadora, eu não posso deixar de parabenizar essa atitude. É uma atitude de democracia, de ouvir, de troca. Isso tem tudo a ver com a educação, né? E educação é uma coisa que corre nas veias. Porém, hoje eu não estou como educadora. E como não haveria um representante do comércio, eu não vim preparada para falar. Mas como hoje, representando a Ried, o meu marido que é empresário há muitos anos, há mais de 30 anos, eu não poderia deixar, eu não poderia me omitir. Nós, como família, a gente nunca se expôs politicamente. Nós achamos mais viável a nossa reserva. Lógico, temos o nosso voto livre, temos a nossa opinião, mas a gente não gosta de se expor. Mas é o momento da gente se pronunciar. Por quê? Não somos pessoas de especulações, não somos pessoas de disse-me-disse. Então, do governo, foram 3 representantes do governo, 3 pessoas próximas ao prefeito que verbalizaram com relação às mudanças. E assim, não vou dar a minha opinião a respeito do coreto. Isso é uma opinião pessoal, particular. Mas eu vou falar como empresária. Se ouvi do governo, eu não ouvi de terceiros, foi do governo, pessoas do governo, que a minha ética profissional não permite que eu cite nomes. Que passaria uma rua na praça e sem um projeto apresentado para a gente, e em frente à nossa loja, que todos aqui conhecem, uma loja com mais de 30 anos, a gente preza muito pelo emprego, a gente ajuda a alavancar o município. A menor loja de Trajano, se ela fechar as portas, é um prejuízo para o nosso município, por menor que ela seja. E eu costumo dizer como é bom a concorrência, porque faz a gente se mexer, faz a gente evoluir, a gente se preocupa com a estética, a gente se preocupa com o emprego. Então, assim,
Quando a gente soube, através de 3 pessoas do governo, que em frente à Ried seria um calçadão comparado ao calçadão de Macaé. E em frente ao Flavinho, outro calçadão. Então, gente, eu quero frisar isso que eu já falei. Não são especulações, são pessoas do governo que falaram. E aí atinge a gente diretamente. Por quê? O movimento de Trajano é pequeno. Nós não temos pessoas que transitam na rua com o tanto que a gente gostaria que acontecesse. Se fecha ali, quem vai passar? Eu estou na loja, aqui eu represento Coquinha, mas eu, Rose, dentro da loja, eu estou há 1 ano. E como é prazeroso a gente ver pessoas que passam de carro e dizem, nossa, não conhecia. Não conheço, não conhecia a loja. Ah, mas você de onde? Como você chegou aqui? Parei, passei em frente, olhei, parei e decidi conhecer. Então, o trânsito interfere. E muito. E a questão é projeto. Para a gente fazer uma obra na casa da gente, um terreno a ser construído, a gente precisa de placa, a gente precisa... Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas tem todo o aspecto legal. E a gente está falando de uma obra pública, dinheiro público. Então, desculpe, eu não estou aqui para atingir ninguém, eu não tenho partido político, mas começou errado. Faltou um projeto, faltou um esclarecimento. E aí nós, como empresários do município, que a gente quer ver crescer, que a gente aposta, a gente precisa desse projeto. A gente precisa saber o que está acontecendo. Para que a gente opine? Não, para que a gente saiba onde a gente vai investir, saiba as mudanças que vão acontecer para que a gente se adapte a elas. Reformas são fantásticas, a gente precisa. Então, essa é a nossa preocupação, diria até um pouquinho de indignação com... Está tudo tão pouco às claras. E exatamente por a gente estar em uma democracia, esse momento é muito importante. Não para tomar partido, é uma política pública. De mim, do meu marido, da minha família, não vai vir uma política de A, de B ou de C. É uma política pública, é a política do desenvolvimento, é a política de busca e apoio para a melhoria do município. E a gente torce para que isso seja esclarecido e que as reformas que aconteçam sejam, assim, espetaculares, que a gente quer alavancar junto. O município crescendo, as lojas crescem, o emprego aumenta e gente transita pela rua. Acho que é isso. Muito obrigado, Rose. Realmente pelas palavras. Agora eu vou passar para o primeiro secretário para que faça a leitura das perguntas. Zé, a minha pode suspender porque Rose já falou que... Mas acho que seria importante... Pode conceder. Pergunta número 1 do Domingos Sábio Gomes. Por que não houve uma apresentação? Convidar o Ronaldo para ficar na tribuna para responder as perguntas. Por que não houve uma apresentação prévia da demolição com os valores da obra, exposição de uma maquete para dar uma satisfação à população? Não entendi. Maquete para demolição, uma maquete, não entendi. Você pode repetir, por favor? Faça a leitura. Posso falar? Pode. A minha pergunta gera em torno da população não ter tido conhecimento da demolição, entendeu? Porque os vereadores aqui, vários vereadores que eu vi, nem eles sabiam. O motivo, você nos esclareceu assim, muito bem, só que o Rose fez uma colocação perfeita. Se na obra, na obra de nossas casas, no nosso terreno, nós precisamos de tantas coisas, porque ali não tem.
nós não ficamos sabendo de projetos, o que iria acontecer. Até o momento nós não sabemos. Essa é a minha pergunta. Eu acho que a população em si merecia um esclarecimento maior para que não houvesse tantas divergências. Porque fica sendo o dito pelo não dito, como diz Rose, os assuntos de voto de botequim, popularmente. Tá? Eu vou deixar o Dr. Renan responder essa pergunta, mas antes eu vou só fazer uma colocação. Então, eu expliquei na minha introdução o que será feito. Não sei se vai sanar, se sanou, se você não entendeu quando eu expliquei o que será feito lá. O Dr. Renan vai responder. Boa noite a todos. Eu saúdo. Tá, tudo bem? Eu saúdo o público presente, saúdo os vereadores, a pessoa do presidente, os demais. Antes de responder objetivamente a pergunta, eu vou fazer só uma pequena parte, porque a gente não teve o tempo necessário. Acho que o esclarecimento do Ronaldo era mais imprescindível hoje. Mas honestamente, eu lamento a gente estar aqui hoje, porque, como o Ronaldo falou, acho que a gente tem assuntos bastante mais sensíveis para tratar no município hoje. E tudo que a gente está tratando aqui poderia ser tratado pessoalmente ou via um ofício. O gabinete do prefeito, ele tem a sua abertura, ele atende a todos como iguais. O meu, acredito que do Ronaldo, enquanto secretário. Então eu abro as portas tanto para a população quanto para os vereadores, para sempre que necessário busquem o executivo. Em relação à pergunta, é um pouco subjetivo, mas o artigo 48 da Lei Orgânica do Município, ela dá competência ao município a deliberar, e aí eu digo no inciso 19, executar diretamente com recursos próprios ou mediante concessão, observando o processo licitatório ou ainda a cooperação com o Estado, União e município, obras de, eu passo ao inciso G, não, na verdade o inciso H, construção, reforma, ampliação, conservação de prédios públicos municipais. A competência do município, ela é do gestor, do prefeito, no caso. A gente vive um processo democrático, o prefeito ele foi eleito com maioria de votos, e os motivos eles são de conveniência e oportunidade. A demanda ela é trazida a princípio pelo secretário, avaliada pelo prefeito, considerando motivos de conveniência e oportunidade, todos os motivos técnicos foram explanados, e a demolição do coreto, que é esse verso, ela dispensa a autorização prévia simplesmente porque não faz sentido. O secretário é responsável pela demolição e ele mesmo autoriza uma demolição que ele projetou. O processo administrativo para a realização dessa licença, ele não faria sentido para a própria prefeitura. Caso fosse assim, a gente teria que fazer um procedimento administrativo de autorização para uma reforma de uma escola e todos os outros prédios públicos demais. Em relação talvez como é que está o tempo, sabe? Tá terminando, depois eu vou te dar o uso da palavra. Tá. Responde a pergunta e depois vai ter o uso da palavra. Perfeito. Em relação à questão do que vai ser feito ali, absolutamente nada além do que já foi feito. A demolição do coreto, que o Ronaldo falou, nesse momento a expectativa é do ganho do espaço da praça e após absolutamente nada. É só esse o ponto. Pergunta da Daiane. Creio eu que seja para o secretário, né? Sim. A vereadora requerente fez alguma indicação para a melhoria do coreto? Não, eu quero dizer que poderia ter dito na introdução, dizer também que a todos os vereadores que todos são atendidos distintamente. Eu sei, gostaria muito de ter atendido todas as indicações dos vereadores. Não consigo fazer todas,
mas atendo todos indistintamente. O prefeito nunca chegou para mim e falou que eu teria que atender A ou B. Todos são atendidos. Eu não procurei lá nos meus arquivos do período recente, de quando eu assumi, eu não encontrei indicação de reforma, melhoria do Coreto, não. Pergunta do Luciano dos Santos Martins. O Coreto era acessível por acessibilidade? Tinha acessibilidade no Coreto? Não tinha acessibilidade, era uma problemática que tínhamos ali, tanto dos banheiros que estavam inservíveis, e quanto da praça do Coreto, da parte de cima também, e nem o porão, que tinha uma escada lá, um cotovelo, que não atendia nenhum critério de acessibilidade. Pergunta do Cláudio Diniz. Qual o principal motivo da demolição do Coreto? Ampliar o espaço da praça, que ficou muito melhor. Eu acredito que poderemos ver, já presenciamos isso nas festas do Carnaval, mas na próxima festividade lá, todos poderão perceber e acompanhar o quanto ficou amplo o espaço, aberto, com a iluminação correta que será disposta lá, ficará muito melhor. É um dos pontos de ampliação. A questão do trânsito que já foi explicada e a questão sanitária também, de segurança. Pergunta do senhor Sérgio da Silva. O Coreto em questão está sendo motivo desta reunião, porque foi demolido. Qual era o projeto para o mesmo se estivesse interditado a tempo? Não, pode repetir, por favor, o final? Não entendi. O Coreto em questão está sendo motivo desta reunião, porque foi demolido. Qual era o projeto para o mesmo se estivesse interditado lá atrás? Se seria demolição mesmo? Se seria passivo de reforma? Não, a gente estudamos. Na verdade, quando nós fomos para demolir, ele já está os banheiros, já tudo interditado, até mesmo de uma forma improvisada. E realmente é necessário tomar um processo para restaurar. E uma coisa, não sei se eu posso falar, uma grande problema que tinha aqui com ele, porque a laje era baixa. E qualquer pessoa que passasse ali descuidado, bateria com exatamente com a nuca, a cabeça ali, e sofreu um acidente muito grave. Então, quando nós sabemos a necessidade de tomar uma preventiva providência, até mesmo para gerar futuros acidentes ali, e criança ali, que até eu falei, ó, esse lugar que se eu bater aqui, só foi um acidente terrível, e se não tomar providência, ou seja, criar um projeto aqui melhor, vai trazer um trauma muito grande para algumas famílias. Gostaria muito de ter, a gente estudou, se debateu o tema, gostaria muito de ter encontrado uma solução que pudesse atender, e as questões já foram aqui analisadas, mas nós não encontramos, e a melhor medida encontrada ali foi mesmo a demolição. Pergunta de Rosemary Mota Risco. Antes de demolir, algum especialista técnico avaliou a possibilidade de revitalizar e reformar o Coreto? A equipe técnica, o secretário técnico e engenheiro, discutiu com a engenheira, ela fez vistorias no local, com relação a todas as possibilidades encontradas, e a conclusão foi a que nós já debatemos aqui, pela demolição. Só um minuto, o doutor vai explicar. Tem mais um ponto que a gente precisa considerar também quando esse questionamento sobre a revitalização do Coreto. Isso me remeteu a um outro ponto que também foi levantado na audiência hoje, que é relativo ao custo da obra. Eu acho que está havendo uma confusão com a obra pública licitada, a obra pública que é contratada pelo município, e uma obra executada pelo município.
Nesse caso, o custo da obra é o custo da mão de obra. A obra de demolição foi feita exclusivamente com recursos próprios. Ela foi feita com mão de obra da Secretaria de Obras, equipamentos da Secretaria de Obras. Então, acho que há essa confusão, não há possibilidade de colocar ali uma placa dizendo o custo da obra, o processo licitatório, simplesmente porque não houve. Foi questionado eventualmente de um processo de maior escala, de transformar o município. Eu respeito muito a opinião da representante do comércio local. Acho que, de fato, medidas dessa proporção elas devem ser conversadas com a população, por isso que eu iniciei minha fala anterior dizendo que o meu gabinete, eu acredito que o gabinete local também vão estar sempre aberto para isso. Mas um processo dessa magnitude, de uma alteração desse porte, como foi ventilado, passaria uma via pela praça, o que não é verdade, ele depende sim de um procedimento licitatório, e eu acredito que seja do conhecimento de todos. Hoje o município vive um momento de austeridade financeira. Então, uma eventual movimentação desse porte vai demandar o devido processo licitatório, vai ter sua publicação, e aí um ponto que talvez nem todos estejam cientes é que, de fato, se houver esse interesse do município em fazê-lo, como disse, competência do município, competência do representante do município. Mas a todos que não se conformarem, a todos que entenderem que não é o melhor caminho, é possível o procedimento de recurso no procedimento licitatório, ainda que vocês não sejam participantes enquanto empresas. Todos são interessados, a população é interessada. Então, se em algum momento algum projeto que for eventualmente licitado pelo município não estiver no interesse da população, o direito de todos é resguardado. Mas, principalmente, a gente precisa resguardar o poder de polícia do município, que é representado pelo seu chefe, pelo chefe do executivo, pelos seus secretários. Eu acredito que a população trajanense ela tenha um carinho pelo Coreto, pela imagem da praça, isso é genuíno, mas a gente está tratando de questões que são sensíveis a uma coletividade. Evidentemente, é impossível agradar a todos, é impossível acertar em cheio o desejo de todos. Eu tenho certeza que aqui a gente tem gente que é favorável à demolição do Coreto, gente que é contrária a essa demolição. Isso vai fazer parte, não há possibilidade de a gente agradar a todos, mas assim, eu tenho usado muito como exemplo nos últimos dias a reforma que a gente está tendo aqui na escola do centro, está sendo praticamente reconstruída, há reestruturações internas. Se a gente se apegar ao carinho, a gente vai ficar preso no passado para sempre. Se a gente for levar para o coração o fato de quantas pessoas almoçaram, jantaram, fizeram refeições ali na escola, a gente não poderia ampliar a cozinha. É basicamente isso. Hoje a gente ganhou um espaço útil na praça, hoje a gente consegue fazer os eventos na praça sem precisar fazer o desvio do trânsito. Então, assim, é coerente, é natural o inconformismo. O que a gente não pode divulgar são informações que não têm base fática. A gente não pode, por mais que pessoas ligadas ao governo tenham especulado que A ou B seria feito, qualquer intervenção mais severa vai demandar o devido processo legal, o procedimento administrativo, e caberá a todos os interessados do eventual recurso, seja por inconformismo do procedimento, seja inconformismo do projeto. Senhor presidente, por favor, só uma questão. Porque nós não viemos aqui discutir derrubada de Coreto, não. Nós, empresários, viemos aqui para discutir a mudança na praça, a rua, o fechamento de rua. Não quero saber, o Coreto já derrubou, nós vamos discutir a noite inteira aqui. Não, eu te entendo, mas... O principal disso aí é saber o que vai ser feito da praça, se vai ter uma rua no meio da praça, se vai cortar o trânsito lá. A audiência foi convocada pela vereadora, o assunto Coreto. A Rose teve a parte dela e comentou sobre a rua. O Ronaldo já explicou que não tem projeto ainda sobre a rua. O Coreto não tem que discutir mais. Mas foi a pauta da sessão foi essa. A pauta da audiência. O Coreto já foi derrubado. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Tem a última pergunta do Matheus aqui.
Ela... Só secretário. É porque tá para os vereadores, cada um responde como você achar melhor. É porque na pergunta dela já falou de um só, mas eu queria perguntar sobre todos. Se algum vereador já tinha um projeto ou alguma coisa para... É porque as perguntas seriam feitas direcionadas somente ao secretário, só ele responderia. Tá? Se alguém achar devido responder depois do seu tempo. Lê a pergunta, secretário, para depois na parte dos vereadores, quem quiser responder. Pergunta do Matheus. Algum vereador presente tinha ou já teve algum projeto para a revitalização do Coreto? Cada vereador responde no tempo que terá para se pronunciar daqui a pouquinho. Agora eu vou conceder a palavra aos vereadores para os seus questionamentos, manifestações sem direito à réplica. Lembrando que cada um terá um limite de 5 minutos. Vou estar marcando aqui, passando os 5 minutos, ele interromper a fala. Com a palavra, vereador Isaías Alves Nogueira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores presentes. Boa noite, autoridades presentes. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui na primeira audiência pública do nosso município, da Câmara. Eu quero parabenizar as palavras do nosso amigo Gilberto, porque ele frisou uma coisa muito interessante. A gente não vai ficar discutindo uma coisa que já não existe mais. A gente pode discutir sim a questão do projeto da revitalização da praça, e isso sim, a gente pode fazer depois uma audiência pública para discutir isso. O Coreto não existe mais, então não tem mais que discutir sobre o Coreto. Quero parabenizar aqui o nosso secretário de obras, diga-se de passagem, que é engenheiro. A gente vê placas do trabalho dele projeto de base. Parabéns, Ronaldo. Quero parabenizar também pelas palavras, pela colocação. Eu estou satisfeito com a colocação do Ronaldo, com a explicação. Também o doutor Renan deixou bem claro, nosso procurador, que no primeiro momento não tem nada de rua passar pela praça. A gente entende a preocupação dos comerciantes e já foi esclarecido, no momento não vai ter. Vamos aguardar o projeto da revitalização da praça, que a gente sabe que o nosso prefeito Rildo, na campanha, falou sobre a revitalização da praça. Eu ouvi falar algumas vezes. E nós estamos, nosso prefeito está chegando a 3 meses de governo. 3, não teria necessidade desse burburinho todo, desse barulho todo. A gente tem outras coisas muito mais importantes para debater, para resolver. Como é que é seu nome, meu amigo? Você que fez que falou aquilo ao início, você. Sérgio. Gostei muito do que você falou. Eu já presenciei pessoas batendo na cabeça ali. Isso não vai acontecer mais. Gostei da sua colocação, parabéns. Gostei muito do que o doutor Renan falou, do que o nosso secretário falou, explicou, muito bem explicado, do risco, aquele buraco que tinha ali, e uma coisa estreitinha. Não estamos aqui para criticar quem fez, quem reformou, quem deixou de fazer. A questão é o risco que trazia para a população. E como o Ronaldo falou sobre as festas, daqui a pouco, quando começar a ter os eventos na praça, a gente vai ver a diferença. Senhor presidente, como o Gilberto falou, eu não vou me alongar mais, porque eu acho que não há mais necessidade. Boa noite a todos, muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso prefeito, para que ele tome as decisões corretas e que esperamos que seja um projeto para aquela praça, para todo mundo ficar feliz. Muito obrigado, boa noite a todos.
para o vereador Carlos André Cardoso Ramos. Boa noite, senhor presidente. Seu nome? Colegas vereadores, público presente, quero aqui registrar a presença do amigo, ex-secretário de Obras Ronaldo, subsecretário Fabinho, né, todos os funcionários presentes, são os guerreiros que tocam essa cidade, na chuva, no sol, está aí cuidando, né? Cumprimentando o secretário Ronaldo, cumprimento todos os secretários presentes. Bom, eu vou tentar ser bem rápido, né? Só tem só 5 minutos. Mas o que me chama a atenção é a falta de comunicação do Poder Executivo com o Legislativo. Quando eu falo Executivo, é o prefeito e o vice. Porque quando se reuniram para montar a equipe, escolheu os secretários, né, foi o prefeito. Então, os funcionários não têm culpa de nada e nem os secretários também não têm culpa de nada. Eu acho que a falta de comunicação, né, deixou todo mundo na dúvida, principalmente eu, que sou vereador, certo? Eu sou formado também em engenharia civil e se uma pessoa me contrata para poder fazer um projeto em um terreno 10 por 20 e pede também a mão de obra, e eu chego no terreno e suponho, e começo a levantar a obra. E o cliente fala, Carlos André, cadê o projeto? É isso que está acontecendo em Trajano. Cadê o projeto da praça? Certo? Hoje foi explicado que não haverá rua, certo? Que não tem um projeto ainda e que só demoliu o coreto. Então, eu acho que faltou comunicação do Poder Executivo em pegar sua equipe de filmagem, ir lá no coreto, mostrar como está o coreto, conversar com a população, gravar um vídeo, certo? Para o povo ver e explicar, gente, tem que demolir, porque está nessas condições, aqui vai aumentar o espaço da praça e ponto, não vai ter rua e acabou. Mas isso não teve essa informação. Então eu acho que o prefeito pecou nisso, no meu ponto de vista, a falta de comunicação, que é o que está havendo, né, nesta casa, e até com a população, porque não houve nenhuma informações. Hoje a gente tem uma rede social que é uma ferramenta muito boa. Era só gravar um vídeo, gente. Chega lá, mostra o coreto lá, mostra como que está a situação do coreto e fala, acabou. Aí fica aquela pergunta, pô, vai ter uma rua? Ah, vai demolir a ponte também. E a gente vem aqui na prefeitura e não tem projeto, certo? Então assim, eu acho que pegou nisso, tá? A falta de comunicação. Em relação o que vai ser feito na praça, né, como o doutor Pedro, procurador, doutor Renan, desculpa, disse que demoliu o coreto, né, e vai ficar daquela forma. Então, se for feito, se for fazer alguma obra de reforma, certo, haverá licitação? Essa é a minha pergunta, porque se for ter licitação, a empresa que ganhar tem que colocar a placa com o valor e o nome da empresa. E não saindo muito do assunto, mas como o senhor tocou em relação à obra do colégio, lá não tem nenhuma placa informando o valor que está sendo gasto, e eu até agora também não tive acesso nem ao projeto nem à planilha, que eu acho que é um direito do vereador fiscalizar. Então, como vereador, se haver alguma obra na praça, eu espero que eu tenha acesso ao projeto e à planilha da parte orçamentária, para eu poder acompanhar de perto, para estar fiscalizando a empresa que vai prestar o serviço se houver alguma obra lá. Tá? Então a minha pergunta é essa: vai ter licitação? No mais, meu muito obrigado. Bom, vereador, desculpa. Carlos André. Em relação à obra da escola, eu só citei como exemplo, porque acho que é um dos maiores prédios que a gente tem no município. Mas a obra da escola é estadual. Acho que o prédio é estadual, a escola foi municipalizada, então realmente não fica na alçada do município. E aí eu não posso responder pelo Estado.
talvez essa seja uma cobrança que tenha sido delegada ao Estado. A execução da obra e o prédio são estaduais. Sim, a quadra do Pombal também é do Estado, porque também não tem placa nenhuma com valor nem empresa. Não sei informar, posso averiguar e te responder. Então, mas essa aqui é a minha dúvida. Se o Estado vir aqui reformar a praça pela EMOP e sem colocar uma placa, qual o valor? Vereador, essa é a minha dúvida. Vereador, a resposta é do Dr. Renan no momento. Em relação a isso, eu acho que o senhor está dentro do seu direito de cidadão, é questionável, mas não tem autonomia para responder justamente pelo órgão que está teoricamente acima da gente enquanto município. Me compromisso a, eventualmente, se for necessário, fazer uma tratativa com a EMOP ou com o governo do Estado, mas são questões que são anteriores à gestão, já estavam em curso quando a gente assumiu a atual gestão. Em relação ao município, eu posso dizer que, eventualmente, uma reforma, uma revitalização da praça é uma obra de porte que a gente não tem condição de fazer hoje enquanto município, com mão de obra própria. Então, assim, eventualmente, caso a Secretaria tenha, enquanto a Secretaria tiver condições de fazer, ela tem total autonomia de fazer. Agora, a partir do momento que isso não for viável, que o estudo técnico preliminar determinar a realização de procedimento licitatório, evidentemente, está sendo publicado até agora de licitação na atual gestão, até as dispensas de licitação, estão sendo amplamente divulgadas, estão diariamente no Diário Eletrônico do município, estão no portal da transparência, estão no PRCP. Então, assim, eu milito na advocacia pública há 16 anos e prezo muito pelo atendimento dos princípios constitucionais, especialmente pela publicidade. É justamente por isso que eu me disponho, caso você tenha interesse, você pode oficiar a Procuradoria, eventualmente fazer uma tratativa com a EMOP para a gente avaliar. Sendo bem honesto, a EMOP ela é uma empresa pública. Eu tenho quase certeza, mas não certeza absoluta, que a EMOP tem regime licitatório próprio. Então, talvez seja dispensável a questão da placa, que é uma exigência mais das obras públicas, dos organismos públicos convencionais. Mas não vou afirmar com certeza, mas me coloco totalmente à disponibilidade da Procuradoria para eventual tratativa. Vereador, sem direito à réplica. Seu tempo já foi. Com a palavra, vereador Guilherme Laje Fernandes Campos. Boa noite a todos os vereadores, boa noite público presente. Gostaria de, primeiramente, parabenizar o secretário de Obras, Ronaldo, o subsecretário Fabinho e toda a equipe, que eu acho que grande parte da equipe se encontra aqui presente. Na minha melhor opinião, vocês merecem os parabéns, porque, na minha opinião, vocês carregam nas costas mais de 50% das benfeitorias que o governo conseguiu fazer até agora. Então, vocês estão de parabéns. Segundo, eu gostaria de direcionar a minha pergunta ao procurador Renan, direciono ao senhor, porque o senhor hoje está aqui representando a prefeitura. Eu tenho algumas dúvidas, não entendo muito de leis, mas ao pouco entendimento que eu tenho, eu acho que ficou explícito no artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, que eu vou citar aqui agora. As áreas verdes, praças, parques, jardins e unidades de conservação são patrimônio público inalienável, sendo proibida a concessão ou cessão, bem como qualquer atividade e empreendimento público privado que danifique ou altere suas características originais. Também cito o artigo 39. Os bens imóveis do domínio municipal, conforme sua destinação, são de uso comum do povo e de uso especial ou dominical. Também gostaria de citar uma lei municipal de 30 de dezembro de 2009, que é a área de que se trata desse artigo mede 30 metros de comprimento por 4,50 de largura e fica localizada do lado esquerdo da rua Coronel Alfredo, em frente ao Colégio Maria Marina Pinto Silva, e vai ao lado esquerdo da antiga banca de jornal e portão de entrada citado no colégio, até próximo do segundo coreto da praça Nilo Peçanha, no centro da Januárias. Estou citando isso aqui porque, segundo o informativo, a rua passaria especificamente ali. Não só essa, também gostaria de citar, gostaria de ressaltar que essa lei aqui de 2009, de autoria do nosso ex-vereador Celso Bichara, que se encontra aqui presente. Também gostaria de citar a lei 932, de 28 de março de 2014,
que ela cita no artigo 3. Todo acervo fotográfico e objetos resgatados deverão ser patrimônio junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através do Departamento de Esporte, devendo ter um lugar apropriado para sua guarda e expedição ao público, de modo a reconstituir a rica história do futebol brasileiro. Podendo, não é específico, mas cita, então acho que isso deveria ter passado por essa casa. Podendo ser no interior do coreto da Praça Nilo Peçanha ou em outro local apropriado. Então, a minha pergunta é simples e objetiva. Os senhores têm conhecimento da lei, dessa lei orgânica e dessa lei municipal? Se tem, por que ela não passou por essa casa? Ou ela meramente foi, como eu posso dizer, ignorada? E além disso, gostaria de tocar no ponto que o senhor falou anteriormente, que isso poderia ter sido resolvido por meramente um ofício destinado ao gabinete do prefeito. Quero dizer que esse ofício eu cheguei a fazer, senhor procurador, mas infelizmente ainda não tive essa resposta. Então eu gostaria de esclarecer essas dúvidas, porque eu não entendo de lei, mas com o pouco que eu entendo e pude ler aqui, no mínimo esse projeto, mesmo que só derrubando o coreto não se caracteriza como uma obra, mas acredito que deveria ter passado pela Câmara. Boa noite, vereador. Então, em relação à lei orgânica do município, por acaso não, né, mas como eu fiz uma citação dela, eu estou com ela aberta. E, de fato, o artigo 38, ele previne, eventualmente, a utilização que, na minha opinião, refere-se à utilização comercial. Mas aí a gente vai ter uma certa margem interpretativa. O ponto é que, durante o tempo, enquanto a gente debateu esse assunto, quanto à viabilidade ou não da derrubada do coreto, a gente procurou avaliar se haveria algum tombamento histórico em relação ao coreto. Não há. Procuramos saber se haveria lei de uso de solo. Não há. Procuramos saber se haveria qualquer outra lei que pudesse causar o impedimento da derrubada. Não localizamos. Procuramos saber sobre o plano diretor. Ao que nos consta, o plano diretor ainda está em análise aqui na casa. Então, assim, está nas comissões. Também não está em vigência. Em relação ao artigo 38, especificamente, que o senhor mencionou, na minha opinião, a gente está avaliando ali uma utilização, uma ação ou uma atividade no âmbito comercial, mas, como eu disse, é uma questão interpretativa. Em relação à manutenção da originalidade da praça, eu percebi também que houve realmente um debate nas redes sociais nos últimos dias em relação à origem do coreto, há quanto tempo o coreto está ali, e aí as informações elas não são bem claras. Mas a gente teve acesso a algumas fotografias mais antigas e essa, salvo engano, data da década de 30, não havia coreto na praça. Então, se a gente tiver retido a análise literal da norma, a originalidade da praça vai ser coreto. Então, assim, como eu estou dizendo, temos margens interpretativas. Em relação Isso não deveria ter passado pela Câmara, até por essa margem interpretativa? Então, sobre isso eu ia falar agora. A administração pública está sujeita ao princípio da legalidade administrativa. A administração ela deve fazer o que há previsão legal expressa. Tanto na lei orgânica quanto nas leis que o senhor citou, não há previsão expressa de submissão ao legislativo para apresentação ou aprovação de eventual projeto. Até porque, na minha opinião também, feriria a repartição de poderes. Como mencionei, o artigo, vou precisar olhar de novo, o artigo é o 38. Não, na verdade eu citei o 48, o 48 traz as competências do município, né? E aí o inciso 29 vai tratar dessa competência de executar diretamente pelo recurso próprio, através de licitação, as obras. A gente está tratando aqui de competência exclusiva do município enquanto poder executivo.
E, de novo, reitero, eu não conheço qualquer norma que traga essa submissão, a necessidade de submissão e apresentação de qualquer projeto, seja executado por meios próprios, seja executado por meio de licitação, ao Poder Legislativo. Essa eu defendo ser uma premissa do órgão público enquanto gestão, uma gestão eleita por maioria democrática de votos. Obrigado, doutor. Com a palavra, a vereadora Isis Félix Bechara Fernandes. Boa noite a todos que estão presentes. Primeiramente, queria agradecer a presença do secretário de obras, do procurador-geral da Prefeitura e dos funcionários que estão aqui presentes, que, como o vereador Guilherme disse, de nada tem culpa. Vou fazer a leitura do meu discurso, visto que eu fui limitada a 5 minutos e eu não quero que deixar passar por nada. Primeiramente, eu queria dizer que o intuito da convocação dessa audiência hoje não foi de conflito. Eu fui muito cobrada pelo comércio local, pelas redes sociais, na rua todo dia e não tinha respostas. Poderia aqui falar sobre uma questão de trânsito, como eu falei na sessão passada, que se fosse para sanar a questão de trânsito, o primeiro passo era fazer um código de trânsito que o Trajano não tem. Poderia falar sobre questão de segurança, porque acredito eu que os quiosques dão mais preocupação de segurança do que o coreto hoje, mas o problema não é a demolição do coreto. Eu, como jovem, eu sou a favor da reforma da praça, inclusive já fiz indicação para isso, mas foi a falta de transparência e comunicação para a população que me fez convocar essa audiência pública. Os problemas são os impactos da obra. O executivo governa a cidade para o povo, ou seja, não se pode fazer modificações na cidade sem avisar o povo. Isso é uma falta de responsabilidade muito grande. Se o coreto foi demolido por conta do saneamento básico, risco de cair, segurança, se foi demolido para fazer uma reforma na praça melhor, o que custa apresentar o projeto? Se manifestar de alguma forma, um vídeo na internet, uma placa de obra informativa, uma folha 4 que seja. Caso isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje. Porque acredite, eu também lamento por estar aqui por isso. Existem muitos problemas maiores no nosso município, como existem obras muito mais importantes no momento também, como a obra da Travessia Castelani, que inunda o centro da cidade quando chove, como a obra da reforma do posto de saúde de Sodrelândia, por exemplo, que atende uma comunidade. Aí fica a população assustada, com murmurinhos criando situações como essa rua no meio da praça, que foi murmurinhos por falta de projeto. Como o comércio todo da cidade fica com receio e preocupado. O comércio hoje que ajuda a prefeitura a sustentar Trajano, pela falta de emprego e oportunidade para as pessoas. Pode não fazer sentido para a prefeitura, pode não fazer sentido para a secretaria, mas para a população faz total sentido. Isso é realmente um absurdo. Absurdo esse em cima de absurdo. Por quê? Porque eu convoquei a audiência pública com o intuito de sanar as dúvidas da população, visto que o executivo não se pronunciou até então, mesmo vendo a cidade em murmurinhos. Isso demonstra transparência? Se a obra foi feita com recursos próprios, como o procurador disse, então eu levanto aqui outra questão. A prefeitura tem dinheiro para fazer obras que não são de emergência, mas não tem dinheiro para pagar a insalubridade e os direitos dos funcionários? Que loucura é essa? No momento em que eu convoquei essa audiência, eu fui avisada que não temos lei de audiência pública. Então o presidente da casa preside da sua maneira. Agradeço ao Sávio, inclusive a todos os vereadores que vão votar a favor, porque falo de antemão que isso nunca aconteceu aqui, porque os requerimentos não passavam na mesa. Mas o que está acontecendo aqui hoje, infelizmente, não é uma audiência pública, visto que limitar o número de pessoas em uma audiência pública sem a Câmara fazer um ao vivo para sanar perguntas do pessoal da internet, no edital o comerciante não tinha direito de fala. Eu briguei na Câmara ontem para ter. Limitaram a fala do vereador de 10 minutos para 5, alegando-se que não temos lei de audiência pública, visto que o regimento interno dessa casa diz que a fala do vereador é de 10 minutos. E na minha concepção de direito, se não existe uma lei municipal ou estadual, se obedece a federal, ou seja, a Constituição. No nosso caso, o regimento dessa casa é a nossa Constituição, então se segue ela. O vereador não tem direito à réplica, à resposta? As pessoas que estão aqui hoje estão trabalhando na prefeitura e as perguntas praticamente são a favor do governo. Infelizmente, a democracia hoje foi ofendida nessa casa. Infelizmente, a voz da população de Trajano de Moraes foi calada. A primeira audiência pública de Trajano foi uma audiência do governo. Volto a repetir, a finalidade dessa audiência não era embate. Infelizmente, essa audiência não foi pública, porque foi boicotada com o intuito único de favorecer o governo numa tentativa de calar a voz da população que só queria saber se existia projeto. Mas, infelizmente, não me cabe a mim a ordem dessa casa, cabe à presidência. Parabéns, vocês conseguiram o que vocês queriam, mas, na minha opinião, isso foi um amadorismo muito grande, porque ficou muito feio para
porque está. Por fim, senhora Daiane, eu tenho sim indicações para o Coreto e eu tenho também indicações de reforma para a praça, não desse pleito, mas do pleito passado. Inclusive, porque a senhora levantou, né? Inclusive, já que a senhora levantou, vou reiterar. Vamos ver se a praça vai ser reformada. Eu tenho mais de 600 indicações, inclusive, referente a obras no município. E eu posso listar aqui a vocês umas 100, mas não tenho tempo. Obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora Juju. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes, a todos os secretários que estão aqui e a todos que vão nos assistir mais tarde. Boa noite, senhor secretário de obras, senhor procurador. Hoje, nós estamos aqui, né, na primeira audiência pública, como já foi falado. Eu tenho certeza que foram sanadas aqui todas as dificuldades ou algum desentendimento que tiveram, pois o secretário explicou muito bem em suas palavras o desejo, né, de fazer, de revisitar a praça. O demolimento do Coreto, gente, foi necessário, já foi explicado. Ele explicou, o nome do senhor é? Seu Sérgio, né? Que falou ali sobre a gente às vezes bater a cabeça. Inclusive, quando eu vim numa festa aqui em Trajano há um tempo atrás, meu esposo estava segurando meu filho aqui, ó, nos braços, aqui no ombro, e realmente meu filho bateu a cabeça, assim. Claro que foi uma coisa de leve, mas criança, né? Então, a gente sabe sobre isso. Então, a gente espera que ali o nosso prefeito possa revitalizar a praça. Esperamos muitas festas, porque a gente gosta de festa, eu principalmente gosto muito de festas, né? Creio também que o prefeito gosta, então a gente precisa disso. E a gente precisa também se adaptar às mudanças. Porque quem não gosta de uma mudança? Eu gosto. Eu gosto de fazer obra na minha casa, de vez em quando eu tô lá, faço alguma mudança, quebro alguma coisa, tiro do lugar. Então eu acho que a gente precisa se adaptar a certas mudanças. E no nosso município também. Eu tenho certeza que aqui todos os vereadores, eles lutam pelas melhorias do município. Então, hoje o que eu deixo aqui é isso. Nós precisamos de melhorias. E às vezes as melhorias precisam ter certas mudanças. Porque se não tem mudanças, como vai ter melhorias, né? Eu quero deixar uma frase aqui. Antes disso, eu quero responder o Matheus, que ele perguntou se a gente tinha feito alguma indicação pela reabilitação do Coreto. Eu não fiz. Também concordo muito com o senhor Gilberto, que esteve aqui e disse assim: eu não vou ficar aqui porque estamos discutindo uma coisa que já foi feita. Realmente, gente, eu também concordo. Já foi demolido, então não há o que se discutir mais. Há sim que se discutir coisas para frente, projetos para frente. E outras coisas demais que são de extrema necessidade no município. Aí sim. Eu vou deixar uma frase que diz assim, ó: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, é necessário as mudanças. E creio que nós haveremos muitas mudanças boas no nosso município. Para isso estamos aqui. Só isso. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Mônica Macena Tanos Lessa. Senhor presidente, o senhor permite usar a tribuna? Sim. Obrigada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretário Ronaldo. Cumprimentando ao senhor, cumprimento todos os secretários aqui presentes. Boa noite, doutor Renan, doutora Lavínia, todos os secretários, todos que estão aqui presentes, os assessores. E boa noite a todos que vão nos ouvir ou que já estão nos ouvindo. Realmente é lamentável, foi como o secretário no início falou, é muito triste estar aqui numa situação dessa, onde o município que a gente vive, todos nós nos conhecemos, possamos nos considerar famílias, né, e está passando por um problema desse.
haja qualquer tititi de conversa de rua, procure a pasta, procure o executivo e saiba realmente o que está acontecendo para depois trazer para essa casa. Traga a solução, não traga o problema. E eu tenho certeza que o prefeito Rildo, com certeza, iria abrir a porta do gabinete dele para solucionar problemas de tanto nós, vereadores, secretários, como a população. Com certeza. E realmente é triste, eu sei, respeito as pessoas que têm histórias no Coreto, que gostam. É lamentável para eles que isso tenha acontecido, sim, mas vamos pensar. Hoje eu tenho meus netos, eu não posso pegar meus netos na praça, colocar para andar de bicicleta para fazer um lanche. Meu marido sentar na praça. Hoje, infelizmente, a gente não tem um ambiente na praça de Trajano que a gente possa frequentar. E eu não tenho dúvidas que essa demolição do Coreto, por pior que esteja doendo em muitas pessoas, ela tem sido a melhor coisa que o prefeito fez. Por quê? Ali tirou o ponto de drogas. Não estava existindo o Coreto para quê? Você ia o Coreto fazer o quê? Como foi bem relatado o secretário falando, aquela escada perigosíssima. Você solta uma criança brincar e ele cai. O pastor Sérgio falou muito bem em relação à cabeça ali, né? Festas ali eram tudo escondidos, eram pontos de droga, eram sets que eram feitos ali, me desculpe falar isso aqui na tribuna, mas é a verdade. Então, assim, eu acho que nós todos, eu penso assim, eu votei no Rildo, outros votaram no outro candidato, a gente tem que ter respeito. Para isso que existe democracia, né? Mas a gente hoje, a gente tem que se unir. Eu sou assim, 6 de outubro acabou a bandeira partidária. Hoje a gente tem que se unir, ajudar o prefeito Rildo a governar o nosso município. Porque eu quero bem para o meu município. Se fosse outro prefeito, eu ia me colocar à disposição para que pudesse juntos fazer um município melhor. Porque eu só estou aqui nesta casa, eu estou zelando pelos munícipes e pelo nosso município. Então, eu acho que é muita picuinha para muitas coisas que o governo está passando, todos nós sabemos, que muita gente comete com razão, mas não teve tempo hábil ainda do prefeito fazer as coisas. Tem 3 meses de governo, uma prefeitura que foi entregue, todos sabem que não é surpresa pra gente. Não é surpresa pra gente como foi entregue o nosso município. Então, as coisas não vão ser do dia pra noite. Isso eu tenho certeza que ninguém faz. Ninguém. Se entrasse outro prefeito, se entrasse qualquer um, não faria. E a gente não poderia jogar pedra nele, porque tá difícil. Então, vamos pegar opiniões. Prefeito, você pode me atender? Eu estou com um grupinho aqui da população, precisa falar com o senhor, vamos trocar ideia. Realmente vai ter essa praça? Realmente não vai? Eu até concordo com a indignação e a preocupação da professora Rose, porque realmente ela tem um comércio, a gente sabe a dificuldade que está hoje financeira, né? Eu até concordo que, assim, há preocupações, porque vem muita gente para falar. Ah, porque vai ser uma pirâmide, porque vai ser uma praça, porque vai ser um rio, porque vai ser aquilo. Realmente é preocupante. Mas acho que, em vez de estar falando que vai ser o achismo, a gente procura a pessoa certa, a pasta certa, para que a gente possa solucionar o problema sem estar havendo constrangimento. Porque, querendo ou não, isso aqui é um constrangimento. Eu acho, me desculpa quem não acha, me perdoa, porque a gente tem que colocar o que sente, né? E eu acho que a gente não precisa mais passar por isso. E em relação à pergunta do Matheus, não tem projeto, Matheus, para o Coreto, porque o vereador ele não pode fazer projeto que gera custo ao executivo. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Gabriel Souza Furtado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas presentes, vereadores. Boa noite, população presente. Boa noite, secretário de Obras, Ronaldo, ao procurador do município, Renan. E eu gostaria de começar hoje parabenizando a sinceridade que o Ronaldo conduziu as palavras dele. Porque ele deixou muito claro o porquê do Coreto ter sido demolido. Se o debate foi em cima da demolição do Coreto, eu acho que todas as dúvidas estão sanadas o porquê. O nosso Coreto,
nos últimos anos, a parte de baixo do coreto vinha sendo utilizada para guardar um caixão, do bloco do caixão. Nos últimos 3, 4 anos estava sendo utilizado para isso. Nos últimos anos, o coreto foi utilizado para uma subsecretaria de turismo. A população não vinha utilizando o coreto. Eu entendo, sim, gente, é uma memória do nosso município, mas nós temos que estar preparados para a mudança. Entendo que talvez seja um problema cultural, porque em Trajano de Moraes há décadas não é feita nenhuma obra de grande relevância no município. O prefeito Rildo, e a gente tem cobrado muito ele a isso, e eu venho falando isso desde o início do meu mandato, a gente precisa trazer a população de volta para a praça. Hoje, a praça, hoje não, há vários anos, a praça não vem sendo frequentada por ninguém. Por ninguém. Eu entendo a indignação de algumas pessoas, mas o que foi feito durante esse período de conversas sobre a demolição do coreto é politicagem. São pessoas que não querem ver o município crescer e desenvolver. Nós temos que aprender que a política acaba quando ela termina. E desculpe a expressão chula, mas é isso. Hoje nós estamos aqui para representar a população e cobrar o prefeito para que se melhore o nosso município. E o que foi feito lá na praça, como o senhor secretário muito bem disse, nós tivemos o primeiro carnaval de Trajano de Moraes que não foi preciso fechar o trânsito, enquanto a festividade acontecia na rua. Nós vamos ter, no dia 25 de abril, a comemoração do município, com a demolição de um coreto, que não era utilizado por ninguém há anos, porque nos últimos anos quem utilizou foi a Secretaria de Turismo, não foi a população, e não teve indignação de nenhum representante do poder público nesse período. Teve assuntos muito mais relevantes dentro do município que não foi pedido audiência pública. Esse assunto eu vou trazer na segunda-feira, porque hoje a gente tem que falar do coreto. Então, o que a gente vai mostrar para a população é o seguinte, é que vai sim haver uma melhoria na praça. Como eu falei na minha sessão anterior, ou há 2 sessões atrás, que não iria ter rua na praça. A gente entende a cobrança das pessoas, sim, mas o que foi feito foi uma demolição de um local que não era utilizado, gente. Quem falar comigo que utilizou o coreto nos últimos 3 anos está mentindo, porque era utilizado como uma secretaria que pagava com dinheiro público as repartições e ninguém cobrou. Agora, um lugar que não era utilizado, o prefeito buscou fazer uma ampliação no espaço, que é o único espaço que nós temos no município, uma ampliação para atender a população, para melhorar, que tem que ser sim revitalizado, tem que fazer um parquinho novo, que aquilo está totalmente a anos-luz do que a população de Trajano merece. A gente merece coisas novas, a gente precisa se adaptar com mudança. Para ter mudança tem que ter obra. Só que infelizmente, como eu disse, em Trajano de Moraes, há décadas nós não temos uma obra de grande porte. E como eu falei na última sessão, vai haver sim no município, durante os 4 anos do governo Rildo, vocês podem se preparar, população, mais obra do que já teve na história de Trajano de Moraes, porque o prefeito está aqui para trabalhar. Então, o que eu quero dizer sobre a demolição do coreto, eu acho que hoje esse assunto tem que ser encerrado, porque o secretário expôs com muita simplicidade, porque ele sim é um trajanense que nasceu, cresceu, estudou e está aplicando seu conhecimento técnico, porque ele é um engenheiro civil dentro de uma secretaria de obras, coisas que em Trajano, que eu me lembre, me perdoe se eu estiver errado, nunca tivemos um engenheiro civil à frente
tivemos, a lei era engenheiro civil, mas eu quero parabenizar a escolha do prefeito em ter escolhido do Ronaldo, porque ele é um cara totalmente capacitado. Eu nunca vi um secretário estar presente com todos os funcionários em todo momento que ele pode estar dando assistência. E para encerrar, que o assunto do Coreto eu acho que tem que ser encerrado, porque ele já explicou muito bem, eu quero parabenizar, olhando para todos os funcionários, quem me acompanha na rede social, os funcionários da Secretaria de Obra. Boa noite a todos e uma ótima semana de trabalho. Final de semana, né? Só tem amanhã que assiste. Com a palavra, o vereador Daniel Rezende Fagundes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite a todos vocês aqui presentes. Tempo curto, não vou me alongar. Presidente, primeiramente eu quero te parabenizar, porque pela primeira vez na história de Trajano temos uma audiência pública e Vossa Excelência conduziu muito bem o trabalho da Casa. Quero também parabenizar o secretário de obra, Ronaldo, toda a sua equipe, mas em nome dele, Ronaldo, eu quero te parabenizar pelo bom atendimento, sempre compreensivo em atender as demandas e as necessidades do município e de toda a população. Bem, sobre essa audiência pública, gostaria de deixar bem claro o seguinte: Trajano, a audiência pública em questão do Coreto virou questão política. Por quê? Se vocês olharem isso aqui, rapidinho, isso aqui é uma foto da antiga rua de Trajano de Moraes. E aqui não foi feita audiência pública para praticamente liquidar toda essa rua que está aqui. Simplesmente foram lá, fizeram, e nós poderíamos ter muito mais tranquilidade com a questão do trânsito, porque serão 3 ruas de alternativa. E assim foi feito. Nós não tivemos audiência pública para tratarmos de um prédio anexo que foi construído sem sensibilidade nenhuma e não tem um elevador. Não foi feita audiência pública quando demoliram a estação de Visconde de Imbé. Bem, vieram aqui, fizeram uma questão política de um vídeo tratando da questão do Coreto, que não era utilizada há muito tempo pela população. Algumas coisas que eu anotei para falar, o Gabriel já falou que era usado para guardar um caixão. Não tinha condições nenhuma de ser utilizado o banheiro, como o secretário explanou em suas palavras. Engraçado. Não, só estou citando porque, sobre a questão da... Fugir da assunto. Sim. Foi falado, há uma semana antes, começou a demolição do Coreto. Uma semana antes do carnaval. Todos sabiam que não estavam tirando o telhado só para botar o palanque lá para todo mundo festejar. Todo mundo sabia o futuro do Coreto. Mas todo mundo estava preocupado com o carnaval. Todo mundo ficou confortável no carnaval. E agora a aula terminou, está no chão, que seja feito o que o secretário falou, bote as pedras portuguesas, vamos fazer grandes eventos ali que vai vir a festa do município, grande espaço, para que toda a nossa população que gosta de festa, que o município de Trajano de Moraes é um município festeiro, e pronto, gente, acabou. Sobre a questão, não vou fugir do assunto, senhor presidente, mas sobre a questão da placa, Ronaldo, que foi falada ali. Isso não é preocupação. Nós temos várias obras no município, que as obras estão terminando, passa uma fiscalização, alguém vai lá e bota a placa para dizer que fez a obra. Então, placa não é o problema do município. Eu acho que a gente tem muita coisa mais importante. Se não tem rua, está encerrado o assunto. Se a questão era rua, parabéns, Rosa levantou, que era por uma preocupação, porque já temos um trânsito horrível, porque foi feita uma obra de forma
errado, que tiraram uma rua da cidade. Enfim, se não tem, acabou, vamos ser felizes, vamos cuidar do município e vamos tocar o barco. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Em relação ao Coreto, todos acompanharam minha fala nas últimas sessões, na rede social ou aqui na sessão. E quero agradecer, Ronaldo, a você e ao doutor Renan por estarem aqui hoje fazendo esclarecimentos. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, nem a população. E te parabenizar, Ronaldo, porque você chegou aqui por competência. Você não está aqui por indicação política. Você sempre com sua humildade, desde criança te conheço, você sempre lutou muito para chegar onde você chegou. E você não está aqui de brincadeira, não está aqui para fazer nada de errado. E está aqui junto com sua equipe, que todos, fica aqui já meus parabéns, meu agradecimento pelo trabalho que vocês têm prestado diante do nosso município. Junto com o Ronaldo e o Fabinho, não vou citar o restante, que todos aqui fazem parte da equipe, trabalham, faça sol, faça chuva, dia, noite, estão ali nossos guerreiros da obra. Então, obrigado, Ronaldo, obrigado, doutor Renan, parabenizo também o prefeito, que não se intimidou e está aqui lutando por melhorias, por reforma, por obras, e tenho certeza que ele vai lutar até o final, porque ele foi eleito para isso e ele ama o nosso município. E em relação ao edital, nós nunca tivemos uma audiência pública pela Câmara. Então, não tem dentro do regimento interno da Câmara que seriam 10 minutos de fala. Isso não existe. Primeiro, para a próxima audiência, vamos criar uma lei para poder seguir o passo a passo da nova lei. Enquanto não tem lei, seguimos o edital que foi baseado no edital do Senado. Então não tem aqui ninguém inventando nada, ninguém sendo a favor de executivo, de legislativo, de nada. Inclusive, antes de publicar o edital publicamos 24 horas antes da sessão de hoje, que antes de publicar, mostrei a vereadora, com todo respeito a ela, para que ela fizesse alguma modificação. E foi feito, dentro do que ela pediu, ela viu os 5 minutos e não alegou nada no momento. Então, fica aqui minha explicação em relação ao edital e muito obrigado a todos pela presença. Nada mais havendo, estou encerrado a audiência.